Boa tarde, Natan Pradella aqui. Hoje a gente vai falar de um tema fantástico que acontece diariamente nas vendas, tá? Objeções. As objeções mais comuns e as não comuns. Como contornar? Como, mesmo através de uma objeção, você conseguir ainda assim fechar negócio com o seu cliente. A gente fala que as objeções comuns são aquelas tipo assim, não tenho tempo, não tenho dinheiro, preciso pensar, preciso falar com a minha esposa, com o meu marido, preciso falar com o meu chefe. Quem nunca falou isso como desculpa para não comprar? Ficou meio sem graça de contrariar o vendedor e acabou falando isso para, depois eu não vou voltar. Ou algumas vezes você estava empolgado para comprar o produto e depois que você foi em casa pensar, você acabou não comprando. Essas objeções são muito comuns mesmo. O cliente fala, não, vou pensar direitinho e depois eu volto. Acaba que nem sempre ele volta. Vou até te dizer mais, na maior parte das vezes ele não volta. Quando ele fala assim, não tenho dinheiro. E aí, será que ele não tem dinheiro mesmo? Quantas vezes você tinha dinheiro para comprar alguma coisa e não comprou porque você não queria? E deu a desculpa que não tinha dinheiro. Então, a gente faz isso mesmo. A gente não gosta de contrariar aquela pessoa que está atendendo a gente. Sabe aquela pessoa que tirou um monte de roupa da prateleira? Ou aquele cara que tirou o tempo dele para te mostrar aquele carro ou aquele apartamento? E aí você fica meio sem graça dele ter tirado esse tempo todo e falar para ele apenas que você não vai comprar porque você não quer. As pessoas são acostumadas a arrumar desculpas. E não tem nenhum problema. Algumas vezes isso até vai ser verdade também, mas tem uma questão ainda mais interessante. Mesmo que seja verdade, tudo isso quase sempre é questão de prioridade. Quer dizer, se você não convenceu o seu cliente o suficiente, provavelmente ele vai ter outras prioridades. É como se eu falasse para você assim, olha, tem um apartamento ali que o valor de mercado dele é 300 mil reais, eu estou vendendo por 100 mil. Nesse caso, é possível, tá? Que você procure dinheiro mesmo onde não tem, que você gaste energia, ligue para o seu gerente do banco. Você iria achar um jeito de arrumar esse dinheiro se o apartamento para você for uma prioridade. Eu falei de apartamento porque muitas pessoas gostam de aproveitar uma oportunidade como essa, né? Então, quando uma coisa tem uma prioridade muito alta para você, a tendência é que você dê um jeito de comprar aquilo, de adquirir aquele produto ou serviço. Isso não quer dizer que seu cliente tem que fazer isso sempre, muito pelo contrário. O detalhe é que, quando você entende que a questão da objeção quase sempre não é a objeção em si, mas sim uma desculpa, e é uma desculpa educada, e é uma coisa que tem que acontecer mesmo. O grande detalhe é que, se você entende isso, você passa a melhorar a sua comunicação para que você compreenda essas informações, entenda ainda melhor as dores e não faça com que aquele cliente que quer comprar o seu produto compre no seu concorrente, ou então ele quer comprar e demore 4, 5, 6 meses para comprar. É isso que a gente fala de perder venda. Às vezes um cliente ia comprar alguma coisa agora porque ele realmente precisa daquilo, só que como você deixou ele pensar, como ele falou para você que não tinha dinheiro e você deixou quieto isso, ele foi comprar isso depois de 6, 7 meses. E ele poderia ter trazido o faturamento e a comissão para você há 6, 7 meses antes, sabe? Então, essas objeções acontecem o tempo inteiro, tá? Existem N motivos que nós vamos discutir agora. E o que é importante é você perceber que tem como contornar de forma rápida e de longo prazo. É porque depende muito da situação, depende muito de cada cliente, tá? E o que você precisa entender é que essas objeções normalmente são a pedra no sapato de todo mundo. É tipo assim, o vendedor odeia receber essas objeções e o empresário, o empreendedor também odeia receber essas objeções. É claro, né? Quem gosta de receber uma objeção dessa? Você faz uma apresentação, criou um produto ou um serviço muito bom, ou você tem um na sua carteira, e na hora de que você apresenta, seu cliente fala assim, vou pensar e depois eu te falo. A gente fica achando meio ruim, poxa, era para fechar negócio, por que eu não fechei? E o grande detalhe é que isso é uma pedra de sapato e quase sempre as pessoas param aí. E isso é uma informação muito importante. Normalmente, depois de uma objeção como essa, o vendedor ou o empreendedor, ele acaba ficando meio desmotivado com aquilo e desiste do negócio, tá? Ele acaba não mantendo o relacionamento que deveria. E aí eu vou explicar para vocês um pouco sobre a neurociência, e aí eu vou discutindo isso de acordo com esse vídeo. Mas fato é o seguinte, quase sempre o seu cliente precisa mesmo de um tempo para decidir. Ele precisa firmar na cabeça dele aquele entendimento. A gente é assim que funciona. Por exemplo, você já viu quando surgiu uma moda nova, um tipo de calça nova, e aí na hora que você olhou aquilo e falou, cara, que coisa ridícula, e aí demorou algum tempo, aquilo ali já começou para você parecer normal. Aí demorou algum tempo a mais, você já estava usando aquele tipo de moda.
e aí você já estava gostando daquilo. Ou então pode ter acontecido, por exemplo, com um carro. Existia, por exemplo, na época, um Palio. Aí eles lançaram um Palio novo, um tipo de Palio novo. Isso era em 2007, 2008. E eu falava, cara, nossa, estragaram o carro ficou feio. E com o tempo, eu já achava esse carro mais bonito do que o outro. Então, quer dizer, a gente se acostuma com as coisas e a gente passa a enxergar a beleza das coisas. Quer dizer, nem sempre aquele produto ou serviço que você vende, o seu cliente vai achar aquilo ali melhor para ele logo de cara. E o detalhe é que você precisa entender que a cabeça dele é um processador. E quando você apresenta uma ideia, ele precisa de um tempo para digerir aquela informação. Alguns tipos de venda não é assim, mas outros tipos de venda são assim. E para os clientes que precisam de um tempo para digerir a informação, se você entende como é que funciona a cabeça, a mente do ser humano, inclusive a sua, você passa a agir de maneira orquestrada para que no final desse relacionamento o negócio seja fechado e você tenha esse cliente. Agora, claro, essas objeções desmotivam muito as pessoas. O vendedor, o gerente, o empresário, ele chega lá e se dá com esse tipo de objeção e fala, o cara não quer não vou ficar insistindo num cara que não quer meu produto, e acaba perdendo grandes negócios, né? Então, quando você passa a entender o funcionamento da mente do ser humano, e aí você fala assim, cara, eu tenho um produto, e meu produto não é um produto qualquer, eu preciso explicar para o meu cliente, fazer com que ele entenda os benefícios. Nesse contexto, você precisa entender que você vai jogar uma semente, você vai regar essa semente vai crescendo na cabeça do seu cliente até o momento onde ele realmente cogita fazer negócio com você. Já para outros tipos de venda, por exemplo, alguém entrou num supermercado, ali também é venda, só que ali você tem, por exemplo, a venda por impulso. Então, eu, por exemplo, trabalho com mini pizzas. As mini pizzas são produtos por impulso, ninguém coloca mini pizza na lista de compras. Ali também é venda, só que ali, aquele meu cliente, ele não precisa cogitar um monte de coisa. Pizza ele já conhece, ele já sabe o que é pizza, todo mundo sabe o que é pizza, o valor é um valor justo, é um valor não tão alto nem tão baixo. Então, ali a gente fala de venda por impulso. Então, você já precisa entender uma coisa. Qual que é o seu tipo de produto ou serviço que você vende? Dá para vender por impulso ou não? O fato é que, mesmo assim, você vai ter objeções. Mesmo assim, os clientes às vezes vão dar as objeções. E você não pode desmotivar. Então, quer dizer, as objeções que seu cliente entrega não deve ser um motivo de você ficar desmotivado. Você vai entender primeiro como é que funciona o seu produto ou serviço e, a partir dali, você vai aplicar as estratégias certas para você fechar muito mais clientes. Outra questão, essas objeções não devem ser motivo de estresse. Por que não deve ser motivo de estresse? Eu já te expliquei mais ou menos como é que funciona a cabeça de qualquer pessoa. Então, quer dizer, vai adiantar você se estressar? Não. Por quê? Porque a cabeça do seu cliente e a sua funcionam assim. A gente precisa processar as informações na nossa cabeça. Então, até para produtos por impulso, eu preciso processar a informação. Acontece que, para venda por impulso, quase sempre a decisão é processada rapidamente, tá? E as objeções que seu cliente passa não é motivo de você achar que é difícil vender, porque não é difícil vender, tá? Quando o cliente fala que não tem tempo, não tem dinheiro, tem que falar com a esposa ou com o marido, ou quando o cliente fala que vai pensar, depois te liga, isso é apenas um tipo de fuga e que você precisa captar essa informação e falar, cara, esse cliente ele tá fugindo por quê? Deixa eu conseguir melhorar a minha comunicação, deixa eu melhorar a minha maneira de explicar, a minha maneira de interagir com ele, para que ele não queira fugir de mim. Lembrando, tá, que nem sempre o seu cliente vai estar fugindo, mas em 99% das vezes, quando ele te falar que não tem tempo, não tem dinheiro, tem que falar com a esposa, tem que falar com o marido, ou então vai pensar e depois te liga, quase sempre isso é uma fuga. Ele quer manter a relação com você, mas ele não quer decidir naquela hora, ele está inseguro ainda, tá? E para muitos tipos de produto, você consegue dar segurança para ele no mesmo momento, mas para outros nem tanto. E é importante você perceber que isso não é nada anormal. Assim como a gente falou, isso faz parte do processo da mente humana. A minha, a sua, de qualquer pessoa. O ser humano precisa pensar, é óbvio, né? Fato é o seguinte, as objeções são automáticas. Eu costumo dizer que as objeções que seu cliente entrega, ela é quase igual escovar os dentes, sabe? É tipo um gatilho mental. Quer dizer, quando ele está naquele momento de fechar a venda, ele aciona um gatilho muito simples de falar assim, calma, deixa eu pensar. Então isso é automático, ele nem pensa para falar isso. É por isso que quando você tem as técnicas certas, você consegue colocar o seu cliente para pensar naquele momento ali
que ele está fechando o negócio, né? Então, é muito comum o cliente que é acostumado a falar que não vai comprar, por exemplo, ele viu um produto ou um serviço e não gostou, quase que automático ele já fala assim, não, agora não é o momento, então, não tenho dinheiro. Ele sempre tem uma desculpa que é padrão dele, tá? É muito comum você dar a mesma desculpa para grande parte de negócios que você decide não fazer, tá? Então, quer dizer, não é nada normal, é simples e você não tem que ficar desmotivado, não tem que desistir da venda por causa disso aí. É motivo de entender o negócio, entender como é que funciona a mente humana e a partir desse entendimento você vai traçar a estratégia correta para fechar esse negócio, para não deixar esse negócio passar batido nos seus olhos, tá? E também não é motivo, essas objeções não são motivos de você achar que seu cliente não vai comprar ou que ele não gostou do produto ou serviço. Normalmente, o seu cliente, ele só precisa de um tempo para decidir e aquilo ali é sim uma desculpa e eu vou te ensinar como é que você vai fazer para contornar essa desculpa. Existem exemplos de pessoas que fecharam negócios que eu vou contar para você dentro dessa linha, tá? Então, por exemplo, tem um sistema operacional que eu contratei para minha empresa e o valor dele era alto, é acima de 50 mil reais, são valores altos. E aí eu estava cotando 2 sistemas, um muito grande, muito conhecido, muito bom, e outro que tem 20% do tamanho desse muito grande, só que, cara, esse aqui, o vendedor, ele é um cara muito bom. Ele se manteve consistente durante todo o tempo que eu estava lá. Então, quer dizer, eu falava para ele, não vou fazer nada agora. Aí ele falava assim, não tem problema, Natan, eu tô aqui para te ajudar. E aí demorava um mês, ele, Natan, eu não sei como é que tá o seu momento, mas verifica direitinho, eu tô aqui para te ajudar, a gente pode voltar a conversar sobre esse nosso sistema, a gente pode implementar isso na sua empresa e pode ajudar a melhorar a sua empresa. Então, assim que você quiser conversar comigo de novo, eu tô aqui à disposição. E ele foi mantendo contatos periódicos, e aí daqui a pouco ele ligava, Natan, eu falei com o meu gerente, ele vai estar aqui em Brasília, será que você não tinha um tempinho para receber a gente, pra gente continuar conversando? É aquilo que você sabe, sem compromisso, é só porque eu quero te apresentando cada vez mais a nossa ferramenta, para que no momento que você decida, você entenda que a gente realmente pode te ajudar. E ele foi mantendo consistência, ele não desistiu do negócio. E aí, nesse caso, o sistema que é muito menos conhecido sobressaiu e foi com eles que eu fechei negócio. Entende que bacana? Então, quer dizer, existem algumas pessoas que vão falar para você, não, tem cliente que não fecha, você tem que encerrar o contato. Cara, a resposta que eu te dou para isso é, tudo depende. Tudo depende. Não é bem assim que funciona. Não quer dizer que você tem que encerrar o contato ou não. Depende muito do seu negócio e do valor que aquilo ali pode te gerar. Tem clientes que eu demorei 1 ano para fechar negócio, mas é porque esses clientes me geram um ticket alto, é quase que um concurso público. Toda semana eles compram de mim um valor muito bom. Então, quer dizer, você não tem que encerrar o contato para alguns casos e para outros você tem que encerrar. Tudo realmente depende do contexto do seu mercado, de qual que é o trabalho que você faz, qual que é a sua posição na empresa que você trabalha ou na sua empresa. Enfim, não existe regra de você encerrar ou não. Tem a ver com qual o valor que esse cliente gera, tá? Existem clientes que você passa 1, 2 anos trabalhando para ganhar esse cliente. Quando você ganha, esse cliente se torna seu cliente com mais de 30 anos, 40 anos. Às vezes, passa de gerações. Então, quer dizer, empresas de contabilidade, por exemplo, existem contadores que fazem a contabilidade para uma empresa durante toda a vida dela. A empresa teve um único contador e já tem 70 anos de funcionamento. Então, assim, como eu falei, né, depende muito mesmo da maneira, do tipo de negócio que você tem para você saber como é que você faz. No caso desse sistema operacional, valia a pena para o vendedor continuar me visitando, né? Então, é por isso que você precisa entender muito bem o seu negócio. Tem um outro caso, por exemplo, que eu gosto de contar, que é no mercado do marketing digital. O Érico Rocha, por exemplo, não sei se vocês conhecem. O Érico Rocha trabalha com marketing digital. E ele tem vários estudos, inclusive eu sigo ele, eu sigo o método dele, inclusive para estar aqui falando com vocês. Quer dizer, ele investe uma quantidade muito grande de conteúdo. Então, no Instagram dele, no Facebook dele, no site dele, nas páginas, é conteúdo que ele compartilha com as pessoas diariamente, em muito conteúdo, faz lives diárias, né? Quando ele está fazendo uma ação, né, de lançamento, ele mostra para você uma mesma oferta 10, 15 vezes dentro do universo digital. Então, quando eu acesso o Instagram, quando eu acesso o Facebook, eu recebo campanha dele. Existe uma sequência de e-mails. Por quê?
Porque ele entendeu que a mudança mental, ela não pode ser feita sem consistência. Eu não consigo convencer um cliente a ser meu cliente, isso no mercado do Érico, tá? Simplesmente mandando uma ofertinha para ele. Eu preciso ter consistência, eu preciso entregar valor, eu preciso gerar confiança, e a partir desse tanto de coisas que eu gero para o meu cliente, ele vai cogitar fazer negócios comigo. Então, por exemplo, o CAC do Érico, ou seja, o custo de aquisição de cliente do Érico é um custo alto, só que o valor do produto dele compensa. Inclusive porque você compra um produto, depois você tem interesse em entrar em outro programa, e ele cria o caminho do cliente. E aí isso também eu já falei em outra live, como é que funciona o caminho do cliente, porque lá ele tem o caminho do cliente organizado, ele sabe quais são os passos que o cliente vai seguir. Né? E o grande detalhe é isso aí que eu estou falando para vocês. Ele já entendeu que, apesar das objeções, apesar do cliente olhar o Érico Rocha e falar assim, não, cara, esse cara tá só falando de marketing digital, é só mais um louco me prometendo coisas, ele vai resolvendo as suas objeções. Um monte de gente não vai comprar porque não tem dinheiro, um monte de gente não vai comprar porque não tem tempo, porque tem que falar com a esposa, com o marido, porque não tem limite no cartão. Existirão um monte de motivos como esse. Mas de tanta consistência que ele tem, você vai tendo acesso, e é uma chavinha que ela é virada lentamente. Eu falo que é quase igual uma catraca, né? Então, ela vai virando assim de pouquinho, tec, 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 tec. E aí, quer dizer, um certo momento, essa chavinha bate e você fala assim, cara, agora é a hora. Eu já vi tanta coisa desse cara, ou então esse vendedor já me visitou aqui tantas vezes, ou esse empresário já me propôs tantas vezes essa parceria. Ele sempre está aqui comigo, né? Agora eu acho que chegou a hora de eu dar uma oportunidade, vestir a camisa, assumir um risco. E aí acontece assim com o seu cliente também, tá? Existe um outro exemplo que a gente fala, que é o exemplo da Pradella Alimentos, que eu acabei falando para vocês fora do meu roteiro aqui. Existem clientes, como eu falei para vocês, que existem anos que eu estou trabalhando, né? Então, por exemplo, eu vou falar um nome aqui porque é conhecido no Brasil todo. Existe a Rede Atacadão, que a gente está prestes a iniciar o atendimento com eles. Só que já faz mais de 2 anos que a gente conversa lá para fechar negócio. E aí visita, degustação, um monte de coisas, né? Agora, quando eu fechar, é uma rede no nível nacional que eu vou fornecer. Então, meu custo de aquisição de cliente é alto. Só que quando fala do meu lifetime, né? Ou seja, o tempo que meu cliente fica na minha organização me gerando valor, aí se torna um custo baixinho. E para esse cliente, só existe uma forma de conquistar ele. Essa forma chama-se consistência. Claro que tem que ser uma consistência inteligente. Então, não é simplesmente estar lá apresentando o produto para ele. Aí tem que ter as estratégias que eu vou ensinar aqui também, da maneira como que você aborda cada abordagem, eu vou fazer o quê, eu vou falar o quê, como que eu vou pescar a atenção, como que eu vou criar comprometimento, entende? Como que eu vou envolver outras pessoas no negócio, que tipo de negócio eu vou propor. Tudo isso faz parte de você receber a objeção do seu cliente e conseguir contornar essa objeção para você não ficar sem fechar o negócio, né? E aí existe o jeito certo e o jeito errado de você fazer isso. O jeito errado, em geral, é o que todo mundo faz. Qual que é o jeito errado? Você, por exemplo, apresenta um produto ou um serviço para o seu cliente e, para começar, você nem entende nada do negócio dele. Se você não entende nada do negócio dele, a tendência é que você não cria conexão, não cria rapport. Não sei se você conhece, eu vou até gravar um vídeo sobre isso também. Não cria conexão com o seu cliente. E aí, consequentemente, ele escuta a sua explicação e decide por te dar uma desculpa dessa. Então ele fala assim, não, agora não é o momento, então vou pensar direitinho, vou falar com o meu chefe, e outro momento eu te procuro, né? Então, se você não estuda o negócio do seu cliente, você não vai conseguir compreender as dores ou as ambições desse cliente. Eu falo que, assim, montei um processo de venda para uma empresa de contabilidade e também para uma empresa de assessoria financeira. E lá falava o seguinte, quando ele captava um cliente e agendava uma reunião, aí ele tinha que pesquisar sobre esse cliente 1 hora. Nessa pesquisa eu falava assim, pesquisa o tamanho da empresa desse cara, pesquisa o tamanho do mercado que ele atende, pesquisa os 10 principais problemas que esse cliente tem e pesquisa 5 possíveis soluções para esses problemas. Aí quando esse consultor pesquisa tudo isso, na hora que ele está na frente do cliente dele apresentando o produto ou serviço, ele tem muita conversa, muito assunto para tratar e a conversa dele se torna envolvente. Aquele cliente vai achar que esse fornecedor, esse prestador de serviço, entende mesmo do que está falando e do negócio do próprio cliente. Então, quer dizer, um jeito errado de fazer é quando você não compreende as dores do seu cliente ou as ambições dele. Então, existem exercícios para isso, como, por exemplo,
Se colocar no lugar do seu cliente, como assim? Cara, imaginação mesmo, tá indo para casa, dirigindo o carro e fala assim, cara, se eu fosse aquele cliente, né? Com a cabeça dele, como que eu pensaria? Será que eu agiria da mesma forma ou não, né? Fato é o seguinte, que se você fosse aquele cliente, você agiria daquela forma. Mas assim, esse é só um exercício para você começar a imaginar e compreender o que tem por trás das atitudes e das palavras daquele cliente que não fechou ou fechou negócio com você. Você precisa pensar nos dois, tá? Então, muitas vezes a gente vai fazer negócio aqui em Brasília e a gente leva os exemplos dos clientes que fecharam na nossa mente e fala assim, cara, com aquele cliente que fechou, deu isso, fez certo. E com aquele cliente que não fechou, aconteceu isso e isso. E você vai juntando as informações. Mas assim, sobre compreender as dores do meu cliente, o que eu faço? Eu atendo supermercados. Então, eu estudo sobre os supermercados diariamente, tá? Por quê? Porque eu preciso entender como é que funciona. Desse modo, quando eu estou na frente do meu cliente, ele entende a autoridade que eu tenho para falar do que eu falo, para falar do que eu faço, beleza? Outro jeito errado de fazer é não estar bem informado sobre o mundo, sobre o que está acontecendo, porque você não tem assunto para conversar, tá? A grande maior parte das pessoas gosta de conversar sobre assuntos populares. Eu, por exemplo, não assisto televisão, não tenho televisão em casa, de propósito. E aí, como que eu me informo? Eu me informo através de sites de notícia. Diariamente eu acesso sites e sei das principais notícias que acontecem. Hoje minha esposa até fez uma brincadeira comigo que ela falou assim, amor, você tá mais falso do que nota de 200. Eu falei, uai, mais falso que nota de 200? Porque ela não sabia que ontem foi lançada a nota de 200. E aí eu falei, é isso mesmo, tô. Por quê? Porque a nota de 200 não é falsa, né? E aí ela abriu na internet e viu. Quer dizer, são assuntos simples que você precisa entender sobre política, um pouquinho sobre futebol, porque na hora que você está na frente do seu cliente, você tem como conversar, brincar, se divertir. O contexto da informação como um todo do Brasil é importante, né? Existe um livro chamado Gente que Convence, do Eduardo Ferraz. E se você, por exemplo, pesquisar na internet, coloca lá assim, ó, potencial de convencimento, coloca assim no Google. Vai abrir para você fazer um teste lá que mostra o seu potencial de convencimento. Eu lembro que nenhuma das perguntas do potencial de convencimento fala sobre quanto que você é informado sobre notícias que acontecem no Brasil e ou no mundo, né? Então, assim, eu respondi lá, tem 4 opções, A, B, C ou D. Eu respondi que eu sou C, mas a grande maioria das pessoas é letra B ou letra A. Então, é importante você estar informado sobre aquilo que acontece para que você tenha assunto para conversar com o seu cliente. Outra questão, outro jeito errado de você contornar a objeção é não ter consistência. Por quê? Algumas objeções você não vai saber a técnica para aplicar na hora ou não tem técnica para aplicar na hora, mas existe a consistência de você ir contornando o seu cliente, se mantendo próximo dele, até que ele vire a chavinha na cabeça dele. Essa forma, ela sempre gera negócio e fecha com todo mundo, sempre fecha com todo mundo. Só que nem todo mundo tem consistência. Então, por exemplo, para uma consultoria que eu fiz também, algumas pessoas começaram a ir a campo e no primeiro não, elas falavam, não tem jeito, não vai dar certo. Só que não é assim que funciona. O cliente precisa cogitar e virar a chavinha na cabeça dele. E a consistência, ela fecha negócio, sempre fecha negócio, tá? Eu falo que com consistência, você prospecta 10 e fecha com 9. Sem consistência, você prospecta 10 e fecha com 2 ou 3. Beleza? Outra questão, desistir, né? Se você desistir de fechar o negócio, o que é o desistir que eu tô falando? O desistir é deixar o cliente de lado, mas também o desistir é o quê? É quando o cliente fala para você que não tem dinheiro, você já vai abandonando a venda, você já vai saindo de lá, já vai indo embora, ou então nem quer dar mais atenção para aquele cliente. Quer dizer, quando você desiste, é certo, você perde a venda mesmo. Natan, mas tem hora que eu desisto e o cliente acaba indo atrás de mim para comprar. Bom, exceções existem, mas não é sempre que isso vai acontecer, tá? Normalmente, quando você desiste, o cliente vai deixar de lado também e você vai perder aquela venda, né? E o jeito errado, mais errado de todos mesmo, é você não estudar técnicas de venda e fechamento, tá? Porque na hora que o cliente está na sua frente, você malemar vai saber vender para ele aquele produto. Não vai saber aumentar o ticket médio, não vai saber gerar mais valor, não vai saber pedir indicação, não vai saber gerar outros negócios, captar novas ideias. Então, se você não estuda vendas, esse é o jeito errado de fechar negócios, consequentemente é o jeito errado
de contornar objeções. É preciso estudar para você saber o que fazer na hora que seu cliente está na sua frente, beleza? E qual que é o jeito certo, então, Nathan, de fazer isso? Cara, o jeito certo é o seguinte, primeira questão, tá? Você tem que entender qual que é o seu tipo de venda. Seu tipo de venda é uma venda objetiva, seu cliente vai ali, papum, compra rapidinho, ou é, por exemplo, uma venda consultiva, tá? De todos os modos, eu falo que toda venda tem que ser consultiva. Isso é uma opinião minha, tá? Então, seja no e-commerce, seja em qualquer plataforma ou pessoalmente, eu acredito que toda venda deve ser consultiva, ela deve ser somada com orientações, com dados, com informações. Inclusive, por exemplo, tem o maior e-commerce do mundo, que é a Amazon. A Amazon, uma das formas de ser uma venda consultiva era a avaliação do produto. Ou seja, tem lá uma avaliação em estrelas. E quando você tinha uma quantidade de estrelas preenchida, por exemplo, um produto 3 estrelas, era a Amazon te dando uma consultoria sobre qual que é a opinião dos clientes sobre aquilo. Entendeu? Então isso é uma forma de agregar informação de qualidade para o seu cliente. Por isso que eu falo que não existe essa história de venda que não é consultiva. Toda venda é consultiva. E quanto mais informações estratégicas você entrega para o seu cliente, mais fácil de fechar negócio, porque a venda se torna consultiva. Então, por exemplo, para vender pizza, como é que a gente faz uma venda de pizza consultiva? Cara, na etiquetinha tá lá, hora do lanche, né? Produto fresquinho. Isso são informações que eu estou entregando para aquele cliente, de modo que eu sugiro para ele o consumo daquele produto. Então, todo tipo de venda deve ser consultivo. Você vai entregar algum tipo de informação legal. Beleza. E aí, depois que você entendeu um pouco sobre isso, qual que é o segundo passo? Consistência, tá? Gente que não tem técnica, mas tem consistência, fecha muitos negócios. Então, no meu time de vendas, eu treino, por exemplo, meus vendedores, e um deles começou com uma dificuldade muito grande de venda, ele não estava entendendo o processo, e mesmo assim ele tinha muita consistência. E ele provavelmente daqui a uns 2 meses vai ter a maior carteira da empresa. Olha que fantástico. Porque ele teve consistência, então ele pegou o aprendizado, pegou a esperteza dos outros vendedores e montou o jeito dele de vender. Ele precisa aprender muito ainda. Só que como ele foi muito consistente, então ele acabou fechando negócios no médio e longo prazo. É por isso que eu falo, nada supera na parte de vendas, tá? A consistência. Por exemplo, um cliente foi embora da sua loja, né? Ele falou assim, não, eu vou pensar e depois eu volto. Aí você, por exemplo, pega o telefone desse cliente e aí você vai começando a criar um relacionamento com esse cliente, né? É claro que tem estratégias para isso, tá? Eu estou falando de maneira genérica, a gente tem que ter 1 ou 2 vídeos só para falar sobre como criar relacionamento com o cliente. Fato é que quando você vai criando esse relacionamento, o que acontece? O seu cliente tende a comprar. Por quê? Porque você não desistiu e você está lembrando ele sobre aquele produto ou serviço. Então, nada supera a consistência, beleza? E aí, quando eu falo de consistência, eu falo de consistência nas visitas, ou em ligações, ou em mensagens, ou em conteúdo, tá? Então, eu vou ter consistência no meu Instagram, vou ter consistência no meu status do WhatsApp, ou nas mensagens que eu mando. E aí você precisa ter tanto o relacionamento via conteúdo para todo mundo, quanto o relacionamento direto com o seu cliente, né? É importante entender isso. A consistência, ela vai te dar um grande resultado sempre, tá? Outra questão, outra coisa que você precisa fazer, né? Esse é o jeito certo de fazer. Aprender a trabalhar com perguntas, aprender a fazer perguntas para o seu cliente. Então, quer dizer, quando eu faço uma venda consultiva, o meu objetivo da venda consultiva é, primeira coisa, me apresentar rapidamente e desarmar o meu cliente. É rapidamente, tá, pessoal? Não é fazer aquela apresentação de 30 minutos de você e da sua empresa, não. É uma apresentação de 1 minuto, tá? Depois, iniciar um assunto, uma conversa interativa e aprender a fazer perguntas para captar as informações, as necessidades, as dores e as ambições do seu cliente. E a partir dali, levar a sua conversa de forma interativa através de perguntas e interação, para encaminhar o negócio para o fechamento. Então, quer dizer, fazer perguntas corretas são importantes, especialmente na hora do fechamento, tá? Então, por exemplo, quando você apresenta o seu produto ou seu serviço, e aí o seu cliente está lá olhando lá, você precisa criar um gatilho, por exemplo, de comprometimento. Então, você precisa tirar alguns sims do seu cliente. Então, você está apresentando para o seu cliente o produto ou serviço, você fala para o seu cliente assim, ô, seu João, esse produto atende às suas necessidades? Aí ele vai falar assim, atende sim, atende, funciona porque eu preciso.
Ô, seu João, que legal. Cara, o quanto que esse produto vai te ajudar no seu negócio, ou na sua vida, ou o quanto que você vai ficar feliz usando esse produto, entende? É por isso que eu falo que não existe uma receita prontinha. Estou te ensinando a lógica para você montar o seu processo de vendas, tá? Então, se você vende câmera fotográfica, pergunta para o seu cliente, seu Natan, né? Como é que o senhor vai usar essa câmera, né? Essa câmera atende às suas necessidades? E eu vou falar assim, cara, eu acho que atende sim. E eu vou te fazer algumas perguntas, né? E você vai me respondendo. Ô, Natan, e como que você trabalha com isso aí? Quais serão as vantagens que você vai ter com esse produto? E aí você vai criando essas perguntas para que eu mesmo vá afirmando para você. E se eu estou afirmando para você, eu também estou afirmando para mim. Concorda? Se eu afirmei para você que aquele produto é bom, eu também estou afirmando para mim, mesmo que eu esteja mentindo. Mas inconscientemente eu falei sim, certo? Mesmo pensando não. Quer dizer, você tirou um sim, tirou 2 sims, tirou 3 sims, tirou 4 sims da minha boca. E aí, não, bacana, Natan. Então eu vou embalar para você. E aí, como é que o senhor prefere pagar? Ou seja, como você tirou da minha boca vários sims, eu acabei me comprometendo com você. E no final eu acabo ficando meio sem graça de falar não. Entendeu? Então, quer dizer, tem a técnica de fechamento que você precisa aprender a fazer as perguntas certas. Se você acha mesmo que o seu produto vai ajudar o seu cliente, você precisa trabalhar para vender mesmo. E de preferência aumentar o ticket da venda. Às vezes o cliente, por exemplo, fala assim, não, cara, mas eu não tenho dinheiro. Aí você precisa perguntar para o seu cliente, seu João, o valor dessa câmera é a única coisa que te impede de comprar ela agora? Aí ele vai falar assim, cara, é a única coisa. Aí, seu João, só para eu entender melhor, então quer dizer que essa câmera é perfeita para o seu negócio. A única coisa que te impede mesmo é o valor dela. Entendeu que legal? Então, isso são perguntas inteligentes que você vai fazendo para colher informações reais do seu cliente, tá? Aí você fala para ele assim, seu João, e como que ficaria bom para o senhor? E aí ele vai montar alguma coisa. E em cima do que esse cliente monta, você vai ajustando a sua negociação para ficar mais próximo. Por exemplo, eu precisava dividir em muitas vezes e pagar no máximo R$300. Aí você divide lá e verificou que deu 328. Aí ele fala assim, seu João, por R$28, o senhor acha que não vale a pena mesmo levar essa máquina? Porque R$300 o senhor falou que já tem, né? E esses 28 a mais, o senhor acha que não vai valer a pena na sua vida? O senhor não vai conseguir render com esse produto? Eu acredito que o senhor vai conseguir fazer esses R$29 render, não vai? Entende? Que aí as dificuldades vão ficando pequenas. E aí o grande detalhe precisa aprender a trabalhar através de perguntas. Quem não sabe vender fazendo perguntas, quem só sabe vender falando, acaba entrando no tipo antigo de vendedor. E esse tipo antigo, com o tempo, vai saindo do mercado. O mercado vai expulsando ele, tá? Porque o seu cliente, ele quer uma conversa interativa e ele quer que você entregue para ele conteúdo, entregue para ele informações, quase que uma consultoria. Isso sobre produto, sobre serviço, sobre qualquer coisa. O seu cliente, quando vai numa loja, ou então quando ele te liga, ou ele vai no seu e-commerce, ele espera realmente que, além de comprar o seu produto, ele receba a sua orientação, tá? Então, falando sobre fazer perguntas, outra questão, é importante que você estude o negócio ou as necessidades do seu tipo de cliente. A gente fala que existem os clientes ideais, né? E quando você define quais são os seus clientes ideais, você já sabe quais são as dores normais e quais são as objeções comuns. Entendeu que interessante? Então, assim, por exemplo, na Pradella Alimentos, tem como clientes ideais supermercadistas. Então, quer dizer, por mais que muda um pouquinho, muda alguma coisa, tá? Supermercado é supermercado. 80% das dores são comuns para todos eles. Só 20% que é específico. Então é por isso que quando você é um vendedor, tem um negócio, enfim, no jeito que você trabalhar, você precisa entender qual que é o seu público ideal. Você escolhe 2, 3, 4 tipos de pessoas principais para você entender quais são as principais objeções. Então, por exemplo, eu vendo vestidos. Aí eu tenho o pessoal que vai comprar vestido para festa, eu tenho o pessoal que vai comprar vestido para esconder o corpo, eu tenho alguém que vai comprar o vestido porque gosta de leveza, sabe? Você vai escolhendo 3 tipos de cliente e fala o seguinte, o cliente que compra vestido para festa, quais são as principais objeções e as principais ambições? Ou seja, as principais ambições são, quer se sentir bonita, quer ajustar o corpo, quer valorizar as partes do corpo, tais partes. Você cria as principais objeções. E a partir desse treinamento que você vai criando, a habilidade vem vindo naturalmente.
Porque você passou a avaliar melhor aquilo que o seu cliente está falando, tá? E aí você vai criando um tipo de atendimento melhor ainda, cada vez mais. Você vai dando robustez para esse processo. E aí, quando você já sabe as objeções do seu cliente de forma antecipada, é como se eu estivesse jogando baralho com você, sabendo as suas cartas. Entendeu? Então, quer dizer, eu já abordo o meu cliente respondendo às objeções deles. Por exemplo, se eu sei que cliente que gosta de ir para festa, quer um vestido bom e quer valorizar o corpo, então chega uma cliente magrinha, o que eu faço com ela? Olha, os nossos vestidos, eles valorizam legal o corpo, se ajustam muito bem, eu acho que você vai gostar daquele modelo. Olha só, eu já resolvi uma objeção dela. Uma objeção não, uma ambição. Aí se entra uma cliente mais cheinha, mais gordinha, você fala assim, olha, os nossos vestidos, eles valorizam o seu corpo da maneira como você gosta e modela o seu corpo do jeito que você mais gosta. Suponha que seu vestido realmente faça isso, tá? Se não fizer, não adianta você falar isso. Mas quer dizer, você já aprende a resolver a objeção dessa cliente antes dela perguntar, entendeu? E aí ela vai te entendendo como uma autoridade no assunto. Ela para de te ver apenas como uma vendedora e passa a te enxergar como uma consultora. E desse modo ela confia na sua opinião. E quando um cliente confia na sua opinião, é uma maravilha para você vender e entregar valor, tá? Lembrando uma coisa, tem vendedor ou tem empresário que não vende muito para o cliente sempre, só que ele vende sempre. Já tem vendedor ou empresário que quer vender e empurrar o máximo que pode no cliente, só que o cliente não vende sempre. Então é importante você entender que nenhuma coisa nem outra são as melhores. O que é melhor é o quê? É uma venda que aconteça sempre e que deixe o cliente satisfeito. Se isso acontecer, você tem cliente para toda a vida e você tem indicações boca a boca para toda a vida, né? Próxima questão aqui é o quê? Ajustar a sua comunicação. Ou seja, existem várias formas de falar uma mesma coisa, né? Então, por exemplo, uma cliente chegou na vitrine de uma loja e você, como vendedor, sai lá fora e fala assim, bom dia, posso te ajudar? Quase que automaticamente essa cliente vai falar assim, não, tô só dando uma olhadinha. Agora, se você muda a sua comunicação e você sai na loja e fala assim, bom dia, qual dessas peças mais chamou a sua atenção? Curiosidade minha. Tá vendo? Você mudou algumas palavras, mudou a sua forma de falar e agora ela não tem como falar para você que tá só dando uma olhadinha. Ou seja, com algumas palavras diferentes mudou todo o resultado, tá? Tem hora que você fala a mesma coisa, só que com palavras diferentes e também muda todo o resultado. Sabe quando alguém quer te dar uma bronca e é grosso? Ou quando alguém vai te dar uma bronca, mas é sutil? Sabe quando alguém te dá um tapa de pelica? Ou seja, a pessoa te fala coisas duras, mas aquilo te bate no seu emocional, não bate nas palavras, não te machuca. Olha que legal. Então, quer dizer, ajustar a sua comunicação para entregar a melhor informação para o seu cliente, esse é um ponto-chave para você conseguir contornar objeções, tá? Porque aí na hora que o seu cliente entrega a objeção, você entrega para ele a informação da maneira como flui direitinho na cabeça dele. Cara, eu tô vendo aqui meu script e por hoje é isso, tá? Eu quero passar para vocês uma tarefinha simples. Qual que é a tarefinha? Escolhe aí 5 clientes que você pode ajudar, mas não fechou negócio ainda, tá? E aplica isso que eu passei nessa live. O que é aplicar? Retoma o contato com esse cliente, tenha consistência, pesquise o negócio dele, tá? E melhore a sua comunicação. Faça só essas 4 coisas com 5 clientes seus que você precisa fechar negócio e não fechou ainda, tá? Daqui normalmente a partir do 15º dia, a partir da segunda semana você já começa a enxergar resultado. Mas no longo prazo, esses 5 clientes vão fechar com você, pode confiar no que eu tô te falando, tá? Então escolhe bons clientes aí para que você já tenha resultado com esse vídeo logo daqui a 15 dias, um mês, certeza que isso vai gerar resultado para você, beleza? Um abraço a todos, tenham uma excelente tarde e até a live de amanhã de manhã. Um abraço.